Nossa Herança, capítulo 7. Avanços importantes e perdas significativas. 1879 a 1904. Avanços importantes. Ministério Jovem. A primeira sociedade de jovens foi organizada em Houston Township, Michigan, em 1879 por dois jovens, Harry Fenner, 17 anos, e Luther Owen, 14. 20 anos depois, 1899, a Associação de Ohio se tornou a primeira a formar uma associação de jovens que reunia todos os jovens da associação. Tornou-se conhecida como Cristãos Voluntários. Em 1890, o primeiro manual do Ministério Jovem apareceu sob o título Manual de Sugestões para os que lideram reuniões de jovens. Essas ideias espalharam-se rapidamente. Por volta de 1891, sociedades de jovens foram formadas em Wisconsin. No ano seguinte, alcançaram a Austrália. Em torno de 1991, cartões de membros da Sociedade dos Missionários Voluntários foram distribuídos, e em torno de 1904, o primeiro Manual do Trabalho Jovem apareceu. Inicialmente, o Ministério Jovem nasceu sob a direção do Departamento de Escola Sabatina, mas em 1907, o Departamento Jovem da Associação Geral foi oficialmente organizado e o pastor M. E. Kerr foi eleito como diretor. O Ministério da Colportagem. Em 1879, foi mostrada a Ellen White a necessidade da circulação de livros tão amplamente quanto possível entre o público em geral. 2 anos depois, George King sentiu-se impelido a vender o livro Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith. O plano teve muito sucesso e deu início ao trabalho da colportagem na igreja. Hoje, milhares por todo o mundo ou se mantêm ou pagam seus estudos através desse trabalho. Adotado o sistema de dízimo. O sistema de dízimo substituiu o plano de doações sistemáticas em 1878. A nova combinação de dízimo e venda de livros fortaleceu todos os segmentos do ministério. O plano de dízimo e ofertas sistemáticas tornou possível a igreja financiar uma missão mundial e um programa de desenvolvimento institucional. Estatísticas da igreja. Mais ou menos em 1883, 20 anos depois da organização da igreja, o número de igrejas havia aumentado mais de 5 vezes. Originalmente de 125 para 680, e o número de membros havia também se multiplicado por 5, de 3.500 para mais ou menos 17.500, e o dízimo estava ultrapassando a marca de $100.000. A visão se torna realmente global. O presidente da Associação Geral, George Butler, visitou a Europa em 1884 e liderou a formação da Associação Europeia. Ellen White também fez uma abrangente visita à Europa no ano seguinte. A Austrália recebeu uma comissão liderada por Haskell, Israel e Collins, que tornaram possível começar um intenso trabalho lá, apesar de considerável oposição. Uma ordem essencial de negócio estava para começar, uma casa publicadora em Melbourne. A Nova Zelândia foi a próxima a receber a mensagem do advento, quando o pastor Haskell foi para lá em 1885 e depois dele, A.G. Daniels viajou para lá em 1886. A ilha de Pitcairn desabrochou com a visita de John Tay em 1886, e as ilhas Fiji foram desbravadas por Fulton em nome de quem há agora um colégio na ilha. A África recebeu a mensagem nesse mesmo ano, 1886, um livro excelente há muito tempo esgotado, mas ainda mais possível de ser encontrado, sobre os anos iniciais do trabalho na África. Trilha no Deserto e Caminho na Selva, de Virgin Robson. Foi em 1894 que Peter Wessel e uma pequena delegação esteve com Cecil Rhodes, primeiro-ministro da colônia do Cabo, solicitando um terreno para estabelecer uma missão na Rodésia. Rhodes passou ordens para o administrador em Bulawayo para permitir que os representantes da igreja adventista escolhessem qualquer espaço que precisassem, e Soluce College foi estabelecido. Em 1888, um homem humilde por nome Abram LaRue foi para Hong Kong como comportor independente.
visitou a China e preparou o caminho para os missionários Edwin Reboe e J. N. Anderson entrarem na China 14 anos mais tarde. Um tempo para recordar. Durante as décadas de 1860 e 1870, os evangelistas adventistas estavam tão ocupados com o fato de que a lei de Deus não havia sido abolida na cruz que deram pouca atenção à questão da fé de Jesus e enfatizavam os mandamentos de Deus. Havia alguns que aceitavam as opiniões arianas de Cristo e não acreditavam na Trindade nem que o Espírito Santo era uma pessoa. Por causa dessa problemática, a sessão da Associação Geral de 1888, realizada em Minneapolis, Minnesota, veio a ser uma reunião muito importante e essencial na história da nossa igreja. Uma crise havia se estabelecido e não havia sido resolvida. A década seguinte foi marcada por reavivamentos, a justificação pela fé foi amplamente analisada e por muitos alegremente aceita. Um estudo completo e muito bem documentado dessa reunião foi publicado sob o título Movimento por Leroy Edwin Fromm. Um número de novos livros escritos por Ellen White foram lançados durante esse período, incluindo O Desejado de Todas as Nações e Caminho a Cristo, objetivando corrigir ensinamentos errôneos sobre a natureza de Cristo e dando sustentação para a verdade da justificação pela fé. Expansão institucional. O primeiro colégio fora dos Estados Unidos da América foi aberto próximo da cidade do Cabo, África do Sul, em 1893, sendo precursor do atual Heidelberg College. Outras instituições do início do trabalho da igreja foram Cygnus Publishing Company, na Austrália, em 1886, a Stoneborough Press, na Inglaterra, em 1889, a Hamburg Publishing House, na Alemanha, em 1889, e a Avondale College, na Austrália, em 1897. A ida de Ellen White para a Austrália. Em 1891, Ellen White foi de navio para a Austrália e permaneceu lá por 9 anos, incluindo vários meses na Nova Zelândia. Enquanto estava lá, fundou o Avondale College e encorajou o estabelecimento das fábricas de alimento. A companhia Sanitarium Rich Food, companhia de alimentos saudáveis, foi fundada por sua influência. Hoje é muito bem sucedida e um grande suporte financeiro para a divisão do Pacífico Sul. A primeira Associação. O primeiro agrupamento regional de associações a se organizarem como união aconteceu na Austrália em 1894. Hoje existem 94 uniões na Igreja Mundial, segundo as estatísticas do relatório de 2001. Reorganização. A Assembleia da Associação Geral de 1901 foi uma das mais importantes para a Igreja e sua estrutura. Mudanças muito importantes tiveram lugar na estrutura administrativa, o que deu muita liberdade de tomar decisões em nível da igreja local, permitindo a expansão máxima em todo o mundo. Algumas das mudanças instituídas foram: primeiro, a comissão da Associação Geral foi ampliada e tornada mais representativa. Segundo, a união, associação, missão e associações missões locais se tornaram um modelo de organização. Terceiro, as associações tiveram que dividir os dízimos e ofertas com as missões. Quarto, várias organizações independentes representando interesses diversos da denominação se tornaram departamentos da Associação Geral. Essa seção da Associação Geral de 1901 ficou conhecida como ponto de mudança na direção da unidade, reforma, dinâmica e ardente evangelismo. Perdas significativas. Pioneiros chamados ao descanso. Primeiro, Tiago White morreu em 1881. Sua morte foi um prenúncio do fim de uma era dos pioneiros na América. Segundo, John Binghamton, 1887. O primeiro presidente da Associação Geral foi sepultado ao lado do primeiro adventista de Battle Creek, David Hewitt. Para o seu funeral, ele tinha escolhido previamente o texto de Apocalipse 3:21, ao que vencer. Terceiro, John Nevins Andrews, 1883, e J. H. Wagner, 1889, foram ambos sepultados em Basileia, Suíça.
quarto, Urias Smith, 1903. Por muito tempo editor da Riviel, seu livro Trogos Daniel Revelação é ainda muito usado hoje. Sua morte coincidiu com o fim da era de Battle Creek também. Estrelas brilhantes desaparecem. Primeiro, D.M. Cartwright, um ministro de destaque, deixou a igreja e se tornou um adversário do movimento. Morreu como um homem pobre e esquecido. Segundo, Dr. Kellogg, administrador dos sanatórios de Battle Creek, misturou o panteísmo pagão com a Bíblia, deixou o movimento e conseguiu levar o hospital consigo. Fogo destrói instituições. Por algum tempo, Battle Creek estava se tornando uma colônia adventista. Os membros dessa colônia foram advertidos por Deus por diversas vezes a não se concentrarem em um só lugar, mas se espalharem e levarem as boas novas com eles. Em 1883, eles foram advertidos de que a instituição seria destruída se não se descentralizassem. Em fevereiro de 1902, o principal edifício do sanatório foi totalmente queimado. Em dezembro do mesmo ano, a gráfica da Riviel foi destruída pelo fogo. Finalmente, em 1903, a advertência de Ellen White para mudarem a sede da Associação Geral para o leste foi obedecida, e uma propriedade foi comprada próxima à capital do país, Washington, D.C.